A bomba que ninguém esperava finalmente explodiu na Fórmula 1. Depois de 20 anos comandando a Red Bull, Christian Horner foi demitido de forma abrupta na última quarta-feira, dia 9 de julho. E agora, Helmut Marko, o veterano conselheiro esportivo da equipe, quebrou o silêncio sobre essa decisão que está balançando completamente os bastidores da categoria. Mas será que essa declaração revela mais do que deveria sobre os verdadeiros motivos por trás dessa demissão chocante? Vamos começar pelo básico, porque essa história tem muito mais camadas do que parece. Christian Horner não era apenas mais um chefe de equipe. Ele estava no comando da Red Bull há 2 décadas, transformando a marca energética em uma das maiores potências da Fórmula 1. Sob sua liderança, a equipe conquistou títulos mundiais, revelou talentos e se tornou sinônimo de inovação e agressividade nas pistas. Horner foi responsável por descobrir e lapidar pilotos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e, claro, Max Verstappen. Ele construiu uma filosofia de trabalho baseada na ousadia e na busca constante por performance. Mas na última quarta-feira, tudo mudou da noite para o dia. A demissão foi tão repentina que pegou até os próprios pilotos de surpresa. Max Verstappen, o maior trunfo da Red Bull, precisou emitir uma declaração oficial. Oliver Mintzlaff, executivo-chefe de projetos corporativos da Red Bull, também se manifestou. Mas havia um silêncio ensurdecedor vindo de uma pessoa muito importante, Helmut Marko. E esse silêncio estava falando mais alto do que qualquer declaração. Marko não é qualquer pessoa dentro da Red Bull. Ele é o conselheiro esportivo mais influente da equipe, trabalhou lado a lado com Horner por mais de 20 anos e conhece todos os segredos dos bastidores. Se alguém sabia o que realmente estava acontecendo, era ele. Então por que demorou mais de 24 horas para se manifestar? Essa demora já dizia muito sobre o clima interno da equipe. Na Fórmula 1, 24 horas é uma eternidade quando se trata de crises desta magnitude. E não para por aí. As tensões entre Marko e Horner não eram segredo para quem acompanha a Fórmula 1 de perto. Ao longo dos anos, vários relatos da mídia especializada apontavam para desentendimentos frequentes entre os dois. Eram personalidades fortes, com visões diferentes sobre como conduzir a equipe, e isso gerava atritos constantes. Marko sempre foi conhecido por seu temperamento explosivo e opiniões diretas, enquanto Horner mantinha um perfil mais diplomático e político. Várias vezes, jornalistas presenciaram discussões acaloradas entre os dois durante fins de semana de corrida. A convivência era produtiva, mas nunca foi harmoniosa. Quando Marko finalmente se manifestou, sua declaração foi cuidadosamente calculada. Ele começou reconhecendo os 20 anos de trabalho conjunto, tanto na Fórmula 1 quanto na antiga Fórmula 3000. Destacou os sucessos alcançados, mencionou os 2 campeões mundiais de pilotos que ajudaram a desenvolver e vários vencedores de grandes prêmios. Tudo muito protocolar, muito respeitoso. Mas quem conhece o estilo direto de Marko sabe que essa cortesia toda esconde muito mais do que revela. O austríaco de 81 anos nunca foi conhecido por diplomacia excessiva. Então, essa declaração medida e contida levanta ainda mais suspeitas sobre o que realmente aconteceu. O timing dessa demissão não poderia ser pior para a Red Bull. A equipe está enfrentando uma das temporadas mais difíceis dos últimos anos. Max Verstappen, que dominou completamente as últimas temporadas, agora se encontra em uma situação desesperadora no campeonato. Ele está a 69 pontos atrás do líder Oscar Piastri, uma diferença que equivale a quase 3 vitórias completas. Com apenas 12 corridas restantes na temporada, a matemática não está favorável. Para piorar, a McLaren de Piastri está voando nas últimas corridas, enquanto a Red Bull parece ter perdido completamente o rumo técnico. E aqui está o ponto crucial.
Substituir o chefe de equipe no meio de uma crise esportiva é uma jogada extremamente arriscada. Laurent Mekies, que veio da Racing Bulls para assumir o posto de Horner, é um profissional respeitado, mas precisa se adaptar rapidamente a uma situação complexa. A Red Bull não tem tempo para períodos de adaptação. Cada corrida que passa sem resultados positivos afasta ainda mais o título mundial. Mekies teve uma passagem bem-sucedida na Ferrari como diretor esportivo, mas agora enfrenta o desafio de liderar uma equipe em crise profunda, com pressões vindas de todos os lados. Mas o problema vai além dos números do campeonato. A saída de Horner representa uma mudança fundamental na cultura da Red Bull. Ele não era apenas um administrador, era o rosto público da equipe, o porta-voz nas entrevistas coletivas, o negociador nos bastidores. Sua ausência cria um vácuo de liderança que pode afetar desde a motivação dos mecânicos até as negociações com fornecedores e patrocinadores. Horner tinha uma habilidade única de motivar as pessoas e criar um ambiente de trabalho onde todos se sentiam parte de algo maior. Essa atmosfera especial não se reconstrói da noite para o dia. A declaração de Marko também revela algo interessante sobre a mentalidade atual da equipe. Ele enfatiza que ainda existem 12 corridas pela frente e que continuarão lutando pelo título enquanto for matematicamente possível. Essa frase pode soar como determinação, mas também pode ser interpretada como uma admissão de que as chances são mínimas. Quando um veterano como Marko precisa lembrar que a luta continua, é porque internamente as coisas não estão nada fáceis. É quase como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo de que ainda há esperança. E tem outro detalhe que não pode passar despercebido: o momento escolhido para a demissão. Por que exatamente agora? Por que não no final da temporada, quando seria mais natural fazer mudanças estruturais? Essa urgência sugere que algo muito sério estava acontecendo nos bastidores, algo que não podia esperar mais algumas semanas para ser resolvido. Talvez tenha havido um ultimato interno, uma pressão insuportável da matriz austríaca, ou até mesmo ameaças de saída por parte de pessoas-chave da organização. Os rumores nos paddocks da Fórmula 1 já começaram a circular. Alguns falam sobre divergências estratégicas fundamentais entre Horner e a matriz da Red Bull. Outros mencionam pressões internas relacionadas aos resultados decepcionantes desta temporada. Há quem especule sobre conflitos de personalidade que finalmente chegaram ao limite. Mas a verdade é que, até agora, nenhuma explicação oficial convincente foi dada. E isso só aumenta a especulação sobre o que realmente motivou essa decisão drástica. O que sabemos é que a Red Bull está em uma encruzilhada, com Verstappen claramente frustrado com o desempenho do carro, com a equipe técnica sob pressão para encontrar soluções rápidas, e agora, com uma mudança radical na liderança, os próximos meses serão decisivos para o futuro da equipe. Se não conseguirem reverter essa situação rapidamente, podemos estar assistindo ao fim de uma era na Fórmula 1. A Red Bull pode passar de dominadora absoluta para coadjuvante em questão de meses, algo que já vimos acontecer com outras equipes no passado. A declaração de Marko, por mais respeitosa que tenha sido, não esconde a gravidade do momento. 20 anos de parceria não terminam da noite para o dia por motivos triviais. E quando alguém com a experiência de Marko precisa publicamente reafirmar o compromisso com a luta pelo título, é porque, internamente, as dúvidas são enormes. O futuro da Red Bull agora depende de como a equipe conseguirá se reorganizar sob a nova liderança, sem perder o foco na busca por resultados imediatos. Então fica a pergunta: essa mudança radical na Red Bull é o início de uma nova era vitoriosa ou o começo do fim de uma das maiores dinastias da Fórmula 1 moderna? Os próximos grandes prêmios vão começar a responder essa questão. Mas uma coisa é certa: a Fórmula 1 nunca mais será a mesma sem Christian Horner comandando a Red Bull. E se você quer entender
como essas mudanças radicais podem afetar completamente o futuro da categoria, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto todos os bastidores de como as brigas internas podem destruir até mesmo as equipes mais poderosas da Fórmula 1.